Palavra aberta. Olá, ouvinte internauta. O terceiro mandato do presidente Lula completou 100 dias esta semana e o período foi marcado por polêmicas e fatos graves no país. Já no dia 8 de janeiro, primeira semana de governo, Brasília foi palco dos atos antidemocráticos com invasão e quebradeira do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Teve ainda a crise humanitária com desnutrição e mortes nas aldeias Yanomami, especialmente de crianças. Na economia, polêmica sobre a alta taxa de juros estabelecida pelo Banco Central e o novo arcabouço fiscal, com a atualização de regras para os gastos públicos. E mais recentemente, o Brasil passou a ficar em choque com os casos de atentados com mortes dentro de escolas. Para avaliar os pontos positivos e negativos dos 100 primeiros dias do novo governo Lula, estamos recebendo uma aliada do presidente e um opositor. A aliada é a deputada estadual Macaé Evaristo, com uma longa trajetória dentro do PT. Já foi vereadora em Belo Horizonte, secretária de Educação do município e também secretária estadual de Educação. Na última eleição, obteve 50.416 votos. Bom dia, deputada. Obrigada pela presença aqui no Palavra Aberta. Bom dia, muito bom a gente poder fazer essa conversa aqui e fazer um balanço, né? Acho que é importante. O opositor é o deputado estadual Bruno Engler, do PL, um dos mais fiéis aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi o parlamentar mais votado nas últimas eleições, 637 mil votos, maior número da história. Bom dia, deputado, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, bom dia, Kátia, bom dia, Macaé, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui participando com vocês. Bem-vindo, deputado. Vamos começar ouvindo, então, a deputada estadual Macaé Evaristo. Neste momento, qual é o balanço, qual é o saldo que se tem aí dos 100 primeiros dias do governo Lula? Pontos positivos e há espaço também para uma autocrítica, deputada? Bom dia novamente. Eu acho que 100 dias, né, essa marca está ligada a uma história lá americana dos primeiros 100 dias do governo, depois de uma grande crise, quando um presidente anunciou uma série de medidas de recuperação do país, né? Eu acho que para nós no Brasil, eu vou dizer especialmente para mim que sou mulher, esses 100 primeiros dias eu estou respirando aliviada. Eu não amanheci nenhum dia com alguma agressão a jornalista, por exemplo, no cercadinho, com alguma ofensa a algum quilombola. Então, eu acho que quando a gente tem, por parte da autoridade máxima no país, uma relação respeitosa, né, humana com as pessoas, isso já nos ajuda bastante. Eu acho que um outro aspecto que a gente tem que saudar é que, nesse momento, nós estamos discutindo reforma tributária, por exemplo. Nós estamos discutindo reforma do ensino médio. E nós não estamos discutindo se deve vacinar ou não, não é? Nós não estamos discutindo nenhuma fantasia que não tem nada a ver com a verdade no país. Então, eu queria dizer, né, trazer aqui também alguns dados que eu acho que são importantes. Quer dizer, para mim é muito importante a reconstrução de algumas áreas do governo federal, como o Ministério da Cultura, o Ministério dos Povos Originários, o Ministério da Igualdade Racial. No âmbito do Ministério da Educação, a retomada da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Afinal, se a gente olha para as desigualdades educacionais, nós temos que olhar para as crianças com deficiência, é preciso olhar para a educação de jovens e adultos, é preciso ter políticas para a educação no sistema socioeducativo. Então, tem agendas importantíssimas ligadas à escola indígena, à escola quilombola, que elas foram apagadas, né, esquecidas no âmbito do governo federal e que a gente está retomando. Eu queria falar também dos investimentos nas áreas sociais. E aí eu quero dizer para vocês, é para ir fundo, né? Eu posso utilizar esse tempo aqui. Os investimentos nas áreas sociais. Nós, aqui para Minas Gerais, né? Mais de 1 bilhão foram transferidos pelo governo federal no Bolsa Família, né? 700 mil crianças foram incluídas no orçamento do programa e também a merenda escolar teve reajuste. Eu vou falar aqui de Minas Gerais. Os 100 primeiros dias do terceiro mandato do presidente Lula foi marcado por políticas sociais e que garantiu mais de 1 bilhão para as famílias. Ainda nesses 100 primeiros dias, né, falando do Bolsa Família, é importante a gente destacar um aspecto que estava esquecido no programa de transferência de renda anterior, que é o monitoramento da frequência escolar. É importante falar sobre isso, porque, por exemplo, nós vivemos uma pandemia. E se a gente observar os indicadores educacionais, nós podemos observar um decréscimo nas matrículas. Alunos abandonaram. Só no ensino médio, em Minas Gerais,
menos 200 mil matrículas no ensino médio. Então, quando a gente está falando do programa Bolsa Família, a gente está falando que ele é associado a indicadores importantes, não só a transferência de renda, como, por exemplo, monitoramento da frequência escolar, que ainda no governo da presidenta Dilma, mensalmente se monitorava 95% da frequência escolar no país. Com o programa de transferência de renda anterior do governo Bolsonaro, não se chegava a 60% do monitoramento da frequência. Então, acho que a gente tem assim, uma série de questões desses 100 primeiros dias que a gente precisa comemorar. Mas, principalmente, para mim, é uma retomada de uma visão de Estado, de políticas de Estado, de defesa das políticas públicas. A senhora vai poder falar um pouco mais sobre os aspectos que a senhora considera aí positivos e também o espaço para autocrítica, né, nesses 100 primeiros dias do governo Lula. Mas a gente passa a palavra agora para o Bruno Engler. Pois é, deputado. Qual que é a avaliação do senhor sobre esses 100 primeiros dias? Foram positivos, negativos? Qual que é o contraponto que o senhor faz à deputada Macaé Evaristo? Olha, 100 dias de um desgoverno que é um absoluto desastre, né? O desemprego voltou a subir depois de 6 trimestres seguidos de queda. 6 trimestres é 1 ano e meio que o desemprego vinha caindo, o desemprego voltou a subir. A gente está falando aqui de reforma tributária, a gente está falando de volta e aumento de imposto, o governo que voltou a cobrar os impostos federais sobre a gasolina, o PIS e o COFINS, o governo que a partir de julho estabeleceu uma alíquota única do ICMS através do CONFAS, que vai para 1,45 o ICMS da gasolina. O ICMS que é cobrado hoje em Minas Gerais é 80 centavos, então a gente vai ter um aumento de 65 centavos a partir de 1º de julho no litro de gasolina, por um acordo que o governo federal fez através do CONFAS para aumentar o ICMS. A gente tem agora a taxação de produtos importados ali, de empresas como Shein, Shopee, AliExpress, o qual o ministro e a primeira-dama ficam ali tentando fazer um malabarismo para justificar, mas a verdade é que no governo anterior a gente respeitava a isenção até $50. O dólar hoje está ali entre 5 e 6 reais, então compras ali até 250, 300 reais, você não precisava pagar imposto. Hoje você paga um imposto maior do que o próprio valor da compra. Isso é fazer política para os mais pobres? Será que são os ricos, são os milionários que estão preocupados em pesquisar e fazer compra na internet? Ou será que são as pessoas trabalhadoras que às vezes juntam dinheiro para poder comprar uma roupa diferente, uma coisa diferente de fora e agora vão ter que arcar com esse imposto? Então o que a gente está vendo é um governo que diz ser defensor dos mais pobres, mas que não tem nada disso, porque alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta de 37 ministérios, alguém tem que pagar a conta de 10 bilhões que vão ser gastos com artista. Eu acho interessante, a gente está agora vivendo as tragédias nas escolas. O governo anunciou 150 milhões para a proteção das escolas. Agora, para artista, são 10 bi. Então você tem mais de 60 vezes mais o valor que vai ser gasto com proteção das escolas para comprar apoio de artista. Será que a prioridade do governo é mesmo a segurança das nossas crianças? Então a gente vê um governo desastroso. Algumas das coisas foram pontuadas aí, a tragédia dos Yanomami. É importante falar, 70% do território Yanomami fica na Venezuela, não fica no Brasil. E muitas das pessoas que estão vivendo a situação de desnutrição vieram para cá porque vivem a dura realidade da ditadura do Maduro, que é apoiada pelo canalha que ocupa a presidência da República. Eu gostaria até de perguntar qual é a posição da deputada sobre a ditadura do Maduro e as ditaduras de esquerda que o governo apoia. Ora, o apoio a Ortega no Nicarágua, que persegue e prende cristãos, que persegue ativamente a Igreja Católica, considerado um amigo, um aliado pelo Lula. Então, assim, posição absolutamente vergonhosa. Eles tanto falavam do nosso presidente na agenda internacional. O Lula se mete em guerra da Rússia com a Ucrânia e complica o Brasil e faz o Brasil passar vergonha. Fica mal com a Rússia, fica mal com a Ucrânia. Tomou reprimenda agora da Ucrânia porque passou vergonha, porque não sabe do que está falando e se mete no assunto alheio. Então, infelizmente, o Brasil sofre muito porque a gente tem uma corja de incompetentes e de ladrões tomando conta do país. Deputada Macaé Evaristo, a senhora tem contrapontos, tem contra-argumentos à fala inicial aí do Bruno Engler? Bom, sobre relações internacionais, o Brasil deixou de ser pária, né? Foi isso que aconteceu. Pelo contrário, nós nunca tivemos tão bem. Nós estamos retomando relações internacionais com muita respeitabilidade. Esse é um aspecto bastante tranquilo na política e todo mundo sabe disso em relação ao presidente Lula. Mas eu queria falar de algumas coisas, né? Por exemplo, eu quero falar da Shopee. Fico até achando graça, sabe? Porque todo mundo, quem nunca comprou na Shopee? Eu sou professora de origem, eu sei muito bem. Eu sei como é que a gente precisa disso.
Agora, quando a gente fala de taxação, normalmente o discurso ele é invertido. Fica parecendo que nós queremos taxar os pobres. Não. Nós queremos taxar são as grandes empresas, o grande capital, que eu nem vou chamar de empresa, né? É o capital especulatório, que usa de brechas para poder fazer importação e não pagar os impostos devidos. Nós queremos falar de taxação das grandes fortunas, porque efetivamente nós sabemos que quem paga mais imposto no país são as pessoas mais pobres, porque a gente paga antes. Eu, como professora, antes de receber meu salário, se eu tiver um pequeno adicional, eu já paguei o imposto de renda. Agora, o grande empresariado brasileiro, no geral, não paga A senhora imposto. está falando que o consumidor comum, pessoa física, não vai pagar taxas a mais para fazer essas compras aí necessárias. Eu acho que assim, sabe, é uma tentativa de confundir as pessoas. O que eu acho que a gente precisa é de regulação, porque também é muito contraditório a gente fazer um discurso desse e, ao mesmo tempo, dizer que defende o país, que defende as empresas brasileiras. Porque, veja bem, se o empresariado brasileiro tem que pagar imposto, pessoas que estão utilizando mecanismos fortuitos para fazer importação de empresas estrangeiras e não querem ser tributadas, elas precisam ser penalizadas. Precisam ser penalizadas para produzir uma justiça, um equilíbrio com as empresas que estão produzindo no país e têm que pagar impostos. Então, acho que sobre esse aspecto, eu gostaria de dizer isso para a população, dizer para todo mundo que está nos ouvindo. Mas eu queria voltar a falar, né, dos 100 dias do governo Lula, porque eu acho que tem aspectos que são muito importantes e que a gente precisa aprofundar. Como eu sou da educação, eu sempre vou falar sobre isso, né? Ontem eu estive em Brasília para uma articulação de parlamentares negros e tive a oportunidade de estar no Ministério da Educação. Estamos preocupados com a formação de professores. Quando a gente está falando desses episódios, né, de violência na escola, tem uma série de agendas que elas precisam ser desenvolvidas, né? A gente precisa ter agendas que vão no âmbito de inteligência mesmo, né? O que anunciou o ministro Flávio Dino, é preciso ter uma inteligência, pesquisa, para investigar grupos, né, que estão insuflando esse tipo de ação, né, que é criminosa. E aí a gente precisa fazer as devidas investigações. Agora, é claro que quando nós estamos falando de violência, a gente está falando também de um espectro de desenvolver a convivência no país, que é cuidar das crianças, que é cuidar dos adolescentes. E para isso precisa investir na educação, precisa investir em cultura, precisa investir em esporte, porque a gente não adianta achar que nós vamos resolver isso somente pela via da repressão. Nós vamos resolver isso estabelecendo uma convivência democrática, trabalhando na perspectiva de respeito ao outro, de respeito às diferenças, de saber lidar com o próximo, de olhar para um jovem e um adolescente e entender os conflitos que ele está vivendo e atuar antes, né, e não depois. Eu acho, né, muito triste a gente ter e conviver com adolescentes do país que estão, do ponto de vista da sua saúde mental, tão prejudicados, né, que chegam a cometer e que são presas fáceis na mão desse discurso que apoia o ódio, a violência, que prega a arma, que tem que ter mais arma. Gente, é menos armas. Nós não temos que ser favoráveis à liberação de armas. Arma fácil no país é arma na mão de pessoas que muitas vezes não estão nem preparadas do ponto de vista da sua formação plena e integral. Então, eu defendo mais livros, mais investimento em cultura, assim, principalmente Minas Gerais. Nós temos as guardas de quilombo, nós temos a capoeira, nós temos os grupos sertanejos que estão lá nas comunidades, que promovem uma convivência sadia, saudável. Então, quando a gente elimina investimentos na cultura, investimento em prática esportiva, olha, na minha infância, a minha família dizia assim, cabeça vazia, oficina do diabo. A gente vai dar oportunidade para a senhora voltar a falar, mas agora a palavra para o Bruno Engler. Pois é, deputado, o presidente Lula disse que nesses primeiros 3 meses ele teve, ou está tendo uma certa dificuldade em administrar o país, porque, nas palavras dele, pegou um país desarrumado, desajeitado, né? Por causa do governo anterior do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a avaliação do senhor? É uma mentira, mais uma mentira
de um canalha mentiroso, contumaz, de um bandido, até porque foi a primeira vez que o país foi entregue com a economia do azul. Agora vamos falar, eu não quero falar aqui de opinião, eu quero falar de fato. Vamos falar da Shein e da Shopee? A questão da Shein, da Shopee, do AliExpress é o seguinte: o decreto-lei que regulamenta a isenção, ele é de 1980. E ele deixa claro que o governo federal ele pode isentar de $0 a $100 qualquer remessa que é destinada à pessoa física. Em 1999, o governo do Fernando Henrique foi lá e regulamentou em $50, o que é destinado para pessoa física. Só que ele colocou uma regra que teria que ser de pessoa física para pessoa física, uma regra que não condiz com a lei, porque a lei é muito clara que fala apenas do destinatário. O governo Jair Bolsonaro respeitava essa isenção até $50. Agora, não adianta dizer que quer taxar aqui o grande capital, coisa que vale. Eu faço um convite a você que está nos ouvindo. Você que já comprou na Shein e na Shopee e que não pagou imposto, quando a compra era menos de R$250, faz uma compra na Shopee e vê quem é que vai pagar a conta. Se é a Janja, se é o Lula ou se é você que vai pagar essa conta. Agora, eu acho engraçado a gente falar aqui de assistência social, porque foi o presidente Bolsonaro que pegou o Bolsa Família, que o início era lá em R$80, e transformou no Auxílio Brasil de R$600. O Lula não aumentou nada, os R$600 ele manteve, que o presidente Bolsonaro tinha feito. Inclusive, ele cortou 2,7 milhões de pessoas do Bolsa Família. Isso aí ninguém comenta, né? Tem muita gente reclamando que foi cortado do Bolsa Família. Agora, é interessante a gente falar aqui a questão dos ataques nas escolas, com investimento em cultura. Certamente é dando 5 milhões para Cláudia Raia que a gente vai resolver ataque em escola. Agora, eu achei engraçado que nenhum ataque ocorreu em escola cívico-militar, nenhum ataque ocorreu em colégio Tiradentes. Os malucos só fazem maluquice onde não tem arma, onde o povo não pode se defender. Sabe por quê? Porque se uma pessoa que tem transtornos vai lá no colégio Tiradentes, vai lá numa escola cívico-militar, o militar vai dar um tiro no meio da cara e vai resolver o problema. Inclusive, é a solução que eu proponho aqui em Minas Gerais, que a gente tenha segurança armada nas escolas. Porque não adianta você colocar um cara lá com piano, cantando Imagine, que não é ele que vai parar o vagabundo. Um homem mau com uma arma só é parado por um homem bom com uma arma. E é bacana o discursinho. Porque as armas matam, como as armas são ruins e causam a morte. Só que a gente pega os números do governo Jair Bolsonaro. Nunca antes houve um aumento tão expressivo de armas de fogo legais e uma diminuição no número de homicídios e no número de homicídios por armas de fogo. Porque a arma na mão do cidadão de bem, ela é uma ferramenta de defesa, ela não é uma ferramenta de ataque. Então a gente tem a diferença entre uma retórica mentirosa do PT e os fatos. Os fatos é que o pobre paga mais imposto para bancar artista e para bancar ministério e que a arma na mão do cidadão de bem foi mais segurança no nosso país. Macaé Evaristo, deputada, na sua consideração final, a gente está concluindo já a palavra aberta, eu queria que a senhora falasse sim sobre a autocrítica que se faz, principalmente a declarações recentes do presidente Lula, como aquela sobre o ex-juiz Sérgio Moro. Bom, eu quero dizer que cidadão de bem não tem estrela na testa. E não ocorreu episódio de violência em escola cívico-militar, em escola militar, mas nós tivemos episódio no Espírito Santo de violência contra a escola pública feita por, possivelmente, filho de militar, né? Então, onde tem arma, gente, tem risco. A gente não sabe quem tem estrela na testa. Esse cidadão de bem, a gente não nasce e olha para uma criança e diz, esse é cidadão de bem. A gente não sabe quais os comprometimentos as pessoas podem ter ao longo da vida. Então, quando a gente fala de ausência de armas, é ausência de armas mesmo. E a gente tem estudos sobre isso. Aumento de armas gera mais violência. E a gente não pode esquecer que os indicadores do governo Bolsonaro estiveram ligados a algumas questões. Primeiro, nós vivemos uma pandemia e por 2 anos ninguém saiu de casa. Então, sobre esse mecanismo, a gente tem que indagar esses indicadores. A outra coisa, toda política de ciência, tecnologia, pesquisa, indicadores do nosso país foi destruída. Nós tivemos ataque ao IPEA, nós tivemos ataque ao IBGE, cujo censo não saiu. Então, até esses indicadores estão em questionamento. Mas tem autocrítica? É. Agora, autocrítica. Eu acho que a gente precisa ter, sim, autocrítica. Mas tem uma. E temos questões. Por exemplo, eu vou dizer, em relação ao ensino médio, né? Eu acho que precisa ser mais ágil. Nós sabemos, e eu tenho uma posição, eu sou a favor da revogação do ensino médio.
Eu acho que a gente precisa, sim, chamar os secretários de Estado, chamar os secretários municipais e os prefeitos, porque os prefeitos estão vendo o efeito que está fazendo essa política de obrigatoriedade da educação integral no ensino médio, que é uma boa política, Obrigada, mas que hoje deputada. a gente tem jovens que não têm condição de estar o tempo todo da escola e por isso estão abandonando. Deixa eu só fazer também, para a gente finalizar, deputado, para o senhor, né, como última palavra, nesses 3 primeiros meses do governo Lula, não teve nenhum ponto positivo? Eu não enxergo nada de positivo. Se a gente tiver que fazer um balanço do governo Lula, é coisa muito simples. É desmatamento na Amazônia batendo recorde, que eles viviam falando do presidente Bolsonaro, e agora que o desmatamento está batendo recorde, a culpa não é do Lula. É retirada de 2,7 milhões de pessoas do Bolsa Família. É ministra do Turismo miliciana. Tanto falava de Bolsonaro, milícia, não sei o quê. Daniela do Vaguinho, sim, tem ligação comprovada com a milícia. A gente está vendo aí essa situação de ataque nas escolas que o governo não faz nada para resolver. São 150 milhões para proteger as escolas e 10 bilhões para comprar apoio de artista. A gente tem aí a picanha Cinderela, que passou de meia-noite, virou abóbora, a picanha virou abóbora. A gente tem o desemprego voltando a subir depois de 1 ano e meio e a gente tem a taxação dos combustíveis, a volta dos impostos federais e a taxação de quem faz compras na internet. Então, é mais gasto público, é mais imposto, é um desastre no nosso país e quem paga a conta é você que está nos ouvindo. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, que debateu 100 dias do governo Lula. Recebemos a deputada estadual Macaé Evaristo, do PT. Obrigada pela presença, pela contribuição. Ótimo sábado para a senhora. Recebemos também o deputado estadual Bruno Engler, do PL. Deputado, obrigado pela participação do senhor. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, um ótimo fim de semana e fora Lula. E você pode acompanhar essa edição do Palavra Aberta também nas nossas mídias digitais. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, a partir de 8h25 da manhã, aqui no Jornal da Itatiaia.